pelo vosso contabilista certificado, 84649, que na prática aludia aqui a 5 pontos. O primeiro dos quais, a propósito da libertação, ou da divulgação de uma lista com as datas de contratação dos contratos de financiamento no âmbito da linha InvestRAM Covid. No fundo, a Covid-1, assim designada, porque, entretanto, abris mais outras duas sublinhas, Covid-2 e Covid-3. Portanto, nós fizemos a distribuição e a informação de uma listagem com as respectivas datas, porque isso é relevante para efeitos da contagem dos 18 meses correspondentes à carência e para que as empresas possam contar exatamente quais o período durante o qual podem e devem, caso cumpram as condições, submeter o pedido expresso para a respectiva conversão. Ora, nós fizemos-lo em relação à Covid-1 e faremos em relação à Covid-2. A primeira contratação que temos é de novembro de 2020 e a nossa expectativa é, então, divulgar essa lista com as datas de contratação das operações efetuadas no âmbito da linha Invest, ou da sublinha InvestRAM Covid-2 durante o mês de maio. É isso que posso partilhar convosco. Em relação ao segundo ponto, na prática sinaliza o tema das análises e das aprovações no âmbito do sistema de incentivos Inicie Mais. Eu recordo, isto é um sistema de incentivos dirigido ao investimento e nós, efetivamente, pelo conjunto de circunstâncias conhecidas de todos, nós demos prioridade aos apoios montados no âmbito da Covid e este, ficou um pouco preterido. Eu julgo que já na última sessão teria indicado que a nossa expectativa conseguirmos concluir as análises até 31 de março, com a evolução que temos das análises já efetuadas, julgamos ser realizável este objetivo e é isso que temos em mente. Quanto, enfim, depois pode haver aqui algum período adicional caso surjam situações de esclarecimentos ou audiências prévias, enfim, o normal nessas situações. Ainda no âmbito deste ponto e de forma pertinente, é colocada uma questão relativamente à intenção ou não de cobrir a dotação orçamental. Portanto, de facto, este sistema de incentivos, este aviso, abri com uma dotação inicial de 1,2 milhões e a procura foi muitíssimo superior. Enfim, nós só teremos a real noção da dimensão, da quantificação desse montante quando analisarmos na totalidade, porque na prática implica uma maior taxa de despesa pública em função da criação de postos de trabalho, mas de facto existe aqui no fundo, uma procura substancialmente superior à dotação inicial. Nós, neste momento, ainda não temos a indicação se isso vai ser possível na totalidade. O valor inscrito em orçamento de 2022 é superior à dotação inicial, já prevendo essa circunstância. E, na prática, aquilo que a experiência nos mostra é que o Governo Regional tem tido a sensibilidade e a disponibilidade para acudir a estas situações. Fê-lo em relação, todos recordar-se-ão, no SI Funcionamento, no sexto aviso, em que abrimos com 10 milhões de euros e a procura foi de 29 milhões. Depois, o Governo Regional cobriu esse reforço. Vamos aguardar para perceber se haverá ou não essa disponibilidade. E enquanto. Em relação ao ponto 3,
se existirá ou não a abertura de um aviso no âmbito do sistema de incentivos ao funcionamento durante este ano é eminentemente uma resposta, uma decisão política, e eu, por esse facto, não devo nem posso dar aqui hoje uma resposta definitiva e compreenderão que não o faça. Quanto ao apoiar.pt.madeira, a questão é quando iremos efetuar os pagamentos. Ora, eu devo recordar que este apoiar.pt.madeira é outro exemplo em que a dotação inicial foi de 22 milhões de euros e o Governo Regional teve a disponibilidade, a sensibilidade e de afetar um reforço de cerca de 3,8 milhões para cobrir todas as candidaturas entradas, não deixando nenhuma para trás. Pois neste momento estão pagos cerca de 22 milhões. O remanescente, os projetos foram aprovados no final de fevereiro e, inclusivamente, já notificados os candidatos, na maioria dos quais já, até, inclusivamente, já recebemos, no fundo, os termos de aceitação, a confirmação dos termos de aceitação. Portanto, a expectativa, dito isto, a nossa expectativa é que, enfim, até ao mês de maio consigamos pagar este conjunto de empresas cujo montante superou os 22 milhões, garantido que foi, por parte do Governo Regional, a cobertura do overbooking. O último ponto sinaliza o tema do apoio financeiro ao MEP-RAM Covid. É também um dos vários apoios montados pelo Governo Regional neste âmbito. A nossa intenção era já termos conseguido concluir isto até final de 31, no fundo até o fim de dezembro de 2021. Não o conseguimos fazer, mas aqui não temos um problema de dotação. Temos vindo a analisar, a aprovar e a pagar. Já o fizemos para mais de 1.500 candidaturas, com um valor pago superior a 2 milhões e 100 mil euros. E vamos continuar para concluir, para finalizar esta questão dos pagamentos. Nós aqui fomos um pouco surpreendidos com uma alteração de uma plataforma a nível nacional do controle do plafond mínimos atribuído a cada empresa, e isso fez-nos aqui perturbar o próprio calendário que tínhamos, porquanto, no fundo, ela está muito desenhada para apoios cuja tramitação se faz dentro do balcão 2020. Este não é o caso, este não envolve tampouco fonte de financiamento comunitária, foi um apoio montado exclusivamente com verbas do orçamento da região, e a plataforma nova, na prática, está montada só para absorver a informação das entidades que já estão no balcão 2020. Portanto, esse foi outro tema que nos atrasou aqui. As questões que nos puseram não se esgotaram nestas 5, enfim, para além disto, também foi feito um apontamento em relação ao reconhecimento do esforço que temos feito no IDE e de toda a equipa, e eu gostava aqui, a propósito disto, de partilhar aquilo que são os resultados de um inquérito anual que fazemos junto da nossa base de dados de entidades com as quais nos relacionamos, para vos dizer com agrado que nós tivemos
um aumento muitíssimo significativo do número de empresas que responderam. Tivemos 586 empresas que responderam e, no fundo, o índice de insatisfação é muito residual. Nós estamos com um índice de insatisfação inferior a 5%. Portanto, aproveitámos para dividir isto em 5 grandes componentes, desde o atendimento geral ao atendimento por técnicos especializados, à capacidade de resposta aos serviços prestados e à informação disponibilizada, e é com agrado que vemos que a esmagadora maioria das respostas foi num sentido positivo. Temos a noção de que é sempre necessário melhorar, julgo que temos feito num esforço de simplificação contínua, mas temos este duplo agrado, quer na taxa de resposta, que mostra um compromisso de feedback, de reação que nos apraz registrar, bem como o próprio sentido e a apreciação genérica. Em relação a uma mensagem que vos queria deixar, reitero aquilo que vos solicitei a todos aqui há cerca de um mês atrás, a propósito do vosso foco no cumprimento de prazos no âmbito dos pedidos de conversão da linha InvestRAM Covid-19 em fundo perdido. É decisivo para que não haja inconformidades e um alerta adicional para que não façam uso da submissão de ficheiros comprimidos, nem na extensão vulgo zip, nem RAR, enfim, a plataforma, a ferramenta não admite esse tipo de extensão, porque ela está preparada para ler os ficheiros com um mecanismo automático e, se for submetido nesses formatos, ele não é legível. Dizer-vos também para que, quando submetem uma segunda vez, enfim, inclusive em sede de audiência prévia, para que o façam de forma completa, isto é, todos os ficheiros que submeteram da primeira vez, mais aqueles que eventualmente vos tínhamos indicado como estando em falta. Portanto, numa submissão, por favor, no cumprimento da regra de orientação, submetam a totalidade dos ficheiros. Uma nota final para, no âmbito do sistema de incentivos digitalizar Madeira, cujo prazo cujo aviso abriu a 8 de fevereiro, vos peço, uma vez mais, que, no fundo, o divulguem também pelos vossos clientes e para que até 8 de abril possamos ter as vossas candidaturas e, desta forma, ajudemos a que haja, no fundo, este processo de transição digital dos vários negócios, que é algo que, à partida, podemos pensar que só é aplicável a poucos, mas a verdade é que depois de refletirmos, há um espaço e um campo de aplicação muito vasto e a cada vez mais visível. De modo que, pela minha parte, eram estas as situações que eu queria partilhar convosco e agradecer uma vez mais a oportunidade de estar com com todos vós. Muito bem, Dr. Duarte. Muito obrigado pelas suas brilhantes explicações. Acho que